Nove Caminhos da Lembrança de Si, com a professora Yara Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia Rádio Vibe Mundial, bom estar aqui com vocês, bom dia pessoal do Face que está chegando aí, que chega em cima da hora. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Eneagrama e falo sobre as novas constelações e são dois temas que se encontram num processo de muita cura, de muita transformação, sim, do ponto de vista do teu nível de consciência. O Eneagrama é um caminho de transformação do nosso ego, é um caminho de aniquilação do nosso ego, sim. O Eneagrama transforma a vida das pessoas. Isto é um fato. Dizer sobre o Eneagrama, eu acho que tem umas coisas que eu queria falar hoje, antes de começar a falar da parte 2 dos campos morfogenéticos. Bom dia para quem está aí, bom dia, se você quiser assistir, pessoal, lá no site da Rádio Vibe Mundial, a imagem é límpida, é maravilhoso assistir lá pelo site, né? E você pode assistir pelo site, se não está conseguindo assistir pela rádio, nem pelo Facebook, tá? Vai lá no site, que lá é super legal também para você ver o vídeo. Quando nós falamos do Eneagrama, nós falamos de um caminho de transformação do nosso ego, um caminho de volta para casa em busca da nossa essência, um caminho da recordação de si e um caminho que traz 9 essências, 9 atributos divinos que já existem em nós. E cada um de nós tem um atributo divino. Então, muitas vezes as pessoas querem, né, no afã do ego, elas querem dizer o que é o Eneagrama, o que não é o Eneagrama, e querem, né, de um ponto de vista, de novo, egóico, fazer, né, provocar muito, de um ponto de vista que às vezes é exagerado, né, ele exagera um pouco, ele vai para um lugar que não é necessário, até porque nós já estamos vivendo hoje um momento de muita polarização, de bem, de mal, da raiva, do medo, tudo que está acontecendo no nosso país, as questões relacionadas a um lado contra o outro lado. Então a gente não precisa de mais polarização, de pessoas falando o que elas acham. Tudo isso é muito egóico, né? Quando a gente começa a fazer um exercício de desprendimento do ego, a gente entende que cada um vai querer falar mais bonito que o outro, que cada um vai querer desafiar mais que o outro, para dizer o que acha sobre um caminho que é um caminho sagrado e que vem de Deus, vem de algo maior, vem da geometria sagrada, vem do oculto, vem daquilo que nós não entendemos o que é, que nós somos muito pequenos para entender de fato e com profundidade o que é o Eneagrama. E é muito legal quando a gente se coloca pequenos diante do que é sagrado, né? Eu acho que é até um ato de reverência, um ato de respeito, a gente se colocar como pequenos. Bem, então, é ruim quando a gente adquire muita certeza sobre a vida, né? Porque as certezas impedem a gente de aprender mais e muito mais. E o nosso aprendizado, ele é contínuo, ininterrupto. Muitas vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende na hora e muitas vezes não aceita e o nosso ego fica bravo e aí a gente vai entender lá na frente o porquê daquilo. Estamos todos a serviço, nós não mandamos em nada, nós não somos aqui nenhum representante direto, nomeado por algo maior. Algo maior rege tudo isso aqui. Nós somos pequenos diante das forças do universo. Bom, a semana passada eu falei sobre
campos morfogenéticos. Expliquei o que é, de um ponto de vista bem, né? Recebi vários feedbacks legais lá da minha lista de transmissão, das pessoas dizendo que elas, da forma como eu explico, elas entendem, né? É compreensível, porque eu traduzo muito as coisas. Legal, muito obrigada. E continuo fazendo todos os estudos possíveis e imagináveis aqui, pessoal, para fazer esse trabalho aqui na rádio. A gente prepara o programa, a gente estuda, a gente traz um conteúdo pronto e que seja muito claro para todos vocês. É muito importante que a gente, como comunicadora aqui da rádio, a gente faça esse trabalho e de trazer coisas que sejam úteis para a sua vida, né? E o que é útil para a nossa vida hoje? Eu acho que cada um tem a sua luta pessoal, né? O caminho para o divino é uma jornada muito pessoal e muito única para cada um. Por isso que eu fico assim um pouquinho incomodada quando as pessoas querem dizer o que é o Eneagrama como se existisse somente uma verdade, a verdade delas, né? Isto é, vem do ego e tá tudo certo. É só assim, se desafiem a pensar diferente em relação ao seu comportamento, em relação às tuas certezas sobre a vida, né? A vida, graças a Deus, ela tem me impactado muito em relação a todas as certezas que eu falei que eu tinha um dia. E a vida vem exatamente mostrar o contrário, que nada essa certeza, ela acaba deixando a gente imobilizado e morto para o que é novo, né? E quando a gente fala dos campos morfogenéticos, a gente fala sobre heranças ancestrais que nós trazemos, que é diferente da herança genética e que fala, né, que hoje, a partir dos anos 2000, a epigenética veio falar muito sobre o que são as heranças genéticas. E eu terminei o programa semana passada falando um pouco sobre, por exemplo, a herança epigenética do medo e de como muitas vezes a gente herda isso da nossa mãe, né, do nosso pai, e isso é herdado desde o momento da concepção, desde o momento em que você está lá no útero da sua mãe. E aí, para falar sobre outros tipos de herança, que é um pouco da herança ancestral, foi feito lá nos Estados Unidos uma pesquisa. E aí, o que foi feito? Infelizmente, a pesquisa é com ratos, né? A gente ainda precisa disso. E eles soltavam, né, para os ratos presos um aroma. E toda vez que esse aroma vinha e os ratos sentiam esse aroma, eles levavam um choque. Então, toda vez que o aroma vinha, eles já entravam em pânico porque vinha o choque. Aroma, choque. Aroma, choque. Um cheiro, né? E aí, pegaram, né, esses ratinhos e pegaram o esperma desses ratos e fizeram outros, levaram para outras ratas para fazer uma reprodução a partir desse esperma desses ratinhos. E aí em outras ratas, né, que foram as que fizeram isso, os filhotes, quando sentiam este aroma, eles também sentiam o medo. E era um medo assustador. E ao que me parece, eu vou aqui falar sobre uma possibilidade, o que nós herdamos da nossa ancestralidade, seja de forma genética ou não, né? O que é genético vem pelo cérebro, mas existe uma herança que também não é cerebral, ela é como se fosse telepática, ela vem mais forte. Então, por exemplo, se você tem muita raiva, né, se você tem a raiva ali, um processo de intolerância, isto pode ser também uma raiva ancestral. Uma raiva que vem do seu pai, e que o seu pai herdou do seu avô, e que o seu avô herdou do bisavô e do tataravô. Esse processo de raiva que é muito forte e que nem combina com a tua vida. Se você for ver, tua vida tá legal, né? Tua vida tá bem. Muita gente traz cenários para mim nos atendimentos que não condizem com a vida. São cenários completamente diferentes. A pessoa nunca teve nenhum trauma, nunca teve uma situação de, nossa, eu passei muito medo, por isso eu tenho medo. Ela nunca teve pais amorosos, ela nunca teve nenhum trauma de infância e ela traz uma raiva, um medo ou uma tristeza. Isso
isso pode ser uma herança que é ancestral. Bom, eu falei no programa passado sobre campos morfogenéticos e de como a leitura do nosso campo, ela é uma leitura coletiva. A gente sente o que está acontecendo. Eu falei do cachorrinho quando a gente vai chegar em casa, né? E falei de uma leitura que não é isolada. Por isso que quando a gente faz um trabalho pessoal, a gente está trabalhando todo o nosso sistema familiar. Por quê? Porque a família não é isolada. Essa família, ela está conectada às gerações passadas, através do tempo, né? E essas gerações passadas, elas fazem parte de comunidades maiores e que compõem o planeta. Então, a mudança que acontece em uma pessoa, em duas, ou em uma pessoa que vai para a família, que vai para comunidades maiores, ela abrange o planeta. Por isso, né, que a gente está passando por uma transição muito maior hoje. E eu sou muito otimista. Quando todo mundo acha que está ruim, eu acho que está melhorando. Porque eu acho que cada vez mais pessoas estão acordando, e estão acordando para erros, para aquilo que não podem fazer novamente, e estão acordando para o amor. E muitas vezes, quando a gente fala do amor, é um sentido de amor que ele vai meio que neutralizar a tua raiva. O amor neutraliza essa raiva absurda que você sente e ele acaba neutralizando o medo também. Quando a gente está na raiva e está no medo, é quando a gente está mais longe do amor. E aí esse autor que fala sobre campos morfogenéticos, que é fantástico, que é maravilhoso, ele fala muito também sobre a gratidão e sobre como quando a gente entra num processo genuíno de gratidão por tudo que você tem na vida, gratidão ao teu passado, gratidão aos teus ancestrais, como isto é extremamente curador do ponto de vista físico. Por quê? Porque se eu curo as minhas emoções, né, tudo que está ligado às nossas emoções está ligado ao nosso sistema físico também. Isso eu já falei em outros programas. Olha lá no YouTube, tem um programa meu falando sobre autocura, tá? Bom, agora não sei que dia que é, dia 2, né? Dia 2 é o dia de todos os mortos. Dia 2 é o dia de finados. Então, veja, o que a gente fala sobre, né, e sobre campos mórficos também em relação à parte espiritual? A gente sabe que tem uma lei, né, tem ordens do amor, forças do amor do Bert Hellinger, e uma delas é o pertencimento. Então, todas as pessoas da sua família fazem parte. Não importa se foi aquele teu pai que te abandonou, a tua mãe que não te deu supostamente o que você gostaria de receber, ou se você acha que a tua mãe e teu pai não te deram o suficiente, ou um irmão, ou um filho, né? Todas as pessoas que são excluídas do nosso campo, é muito mais fácil para elas, é mais complicado delas descansarem. Então, uma pessoa que teve uma morte infeliz, uma pessoa que foi assassinada, e nós temos essas pessoas lá atrás, né? Lá atrás, na nossa ancestralidade. Pessoas que tiveram, né? Se a gente acha que hoje, né, no nosso tempo é difícil, imagina lá atrás que havia guerra, havia abusos, havia violência, havia muitos crimes. Para se manter vivo, a gente tinha que matar, né? Tinha que matar, tinha que morrer. Havia estupros, havia muitos abortos, havia doenças. Doenças graves, né? O escorbuto dos índios, que eles pegavam o escorbuto quando eles vinham aqui nos navios negreiros, navegando. Então, todas essas pessoas que tiveram uma morte infeliz, elas podem ficar num estado que é um estado de não descanso, como que assombradas. É muito legal, no dia 2 agora, fazer uma reverência a todas as pessoas do seu sistema familiar. Acenda uma vela, a vela tem que ter um significado. E o significado esta vela é dedicada a toda a minha ancestralidade, para que ela descanse, em especial aquelas pessoas que tiveram uma morte violenta. Eu sou, né, Yara, descendente de índios. Então, as pessoas que
que são descendentes de índios ou de grandes tribos, tiveram matanças, né? Foram assassinadas, tiveram que lutar muito, havia muita violência. Então, dedique uma vela, a luz, né, de uma vela, para as pessoas que tiveram uma morte infeliz e que não se sentem pertencentes. E diga assim: todos vocês fazem parte do meu sistema. Todos vocês são meus ancestrais. Eu vejo todos vocês. Tudo já ficou no passado. Vocês podem descansar. São frases sistêmicas que você fala, especialmente no dia 2, para honrar. Honra do jeito que você quiser, tá? Honra encostando o queixo aqui, ó, no peito. Honre os teus ancestrais. Graças a eles, você está aqui. Bom, quando a gente fala, né, do Eneagrama, nós falamos, para quem não conhece, tem um vídeo sobre instintos do Eneagrama lá no YouTube, muito completo, que deve ter mais de 40 minutos, em que eu falo sobre a abordagem dos instintos do Eneagrama e as constelações e campos mórficos. Então, a gente sabe que quem tem um instinto de autopreservação muito alto, né, um instinto dominante de se preservar, de ter, guardar dinheiro, de ter que comer bastante, se alimentar na hora certa e preservar muito a vida, lá atrás, traz uma herança sistêmica de fome, de escassez. Em aquele momento de escassez em que faltou, e cada momento em que eu me economizava mais podia significar um momento a mais de vida. Então, essas pessoas do autopreservação, elas vão ter isso da escassez, uma lembrança da escassez. E o autopreservação reprimido também, tá? Tanto o dominante como o reprimido, eles têm a mesma herança, eles só escolheram estratégias diferentes. O instinto sexual dominante ou o instinto sexual reprimido, que traz aí uma sombra de agressividade muitas vezes, né? Ele vai ter uma lembrança relacionada a abusos, abuso moral, abuso sexual, e aí é muito legal também fazer uma constelação. Tanto o sexual dominante como o sexual reprimido vão ter essa questão de muito mais a agressividade. E o social dominante e o social reprimido vão ter uma lembrança relacionada a genocídios sociais, também relacionadas a matanças, a grandes guerras. Então, o social dominante que tem uma sombra aí, né, da superioridade, e o social reprimido, que muitas vezes não vai querer estar no meio de pessoas, também pode fazer essa questão da constelação. E em relação à luz, à sombra, em relação no autopreservação, a constelar muito a parte da mãe e essa relação com a mãe, no autopreservação. No sexual, vamos constelar pai e mãe, e no social, vamos constelar o pai, tá? Nos campos mórficos, né, eu já chamo de campos mórficos as 3 energias que nós temos no Eneagrama, as 3 emoções, lembrando daquilo que eu falei. Existe uma lembrança, existe uma lembrança que é genética, e que a epigenética já trata desde os anos 2000, toda a psicologia já trata disso, para falar sobre o medo, a raiva e a tristeza. E é aquilo que você herda dos teus pais lá no útero materno. Mas também existe uma lembrança, existe uma ancestralidade, existe uma carga ancestral relacionada a medo, a raiva e a tristeza e ao teu tipo do Eneagrama. E isto é muito antigo, muito antigo. Não é à toa que você nasceu sob a luz dos tipos 891, a luz da emoção da raiva, e isso vai aparecer nas constelações. Não é à toa que você nasceu na tríade dos tipos 5, 6 e 7, e aí você tem a emoção do medo como uma emoção principal, e muitas vezes, né, quando a gente fala do medo, da tristeza e da raiva, a gente fala assim, mas a gente vai ficar doente por causa disso? Depende. Você pode ter transtorno do pânico, você pode ter
um transtorno bipolar, você pode ter depressão por conta de você não conseguir lidar com as tuas emoções. Eu fico meio brava quando tem um povo falando besteira. De novo, vou encerrar o programa como eu comecei, brava. Porque, gente, precisa estudar um pouco, precisa entender o que é a depressão. Quem está apto a atender depressão é quem tem, gente, estudo em depressão. Tem que ser especialista em depressão, em transtorno bipolar e transtorno do pânico, em medo e ansiedade. Não dá para sair por aí atendendo só o eneagrama, não é o suficiente, jamais, jamais. Mas é importante dizer, se eu não consigo lidar com o meu medo, eu posso ficar doente? Sim. Se eu não consigo lidar com a minha raiva, eu vou ficar doente? Sim. E assim como é a tristeza. Agora, toda a expressão de emoção vem do nosso sistema límbico. É importante expressar, é saudável expressar as emoções primárias. No meu workshop, aliás, eu estou em Timbó, o Charles está aí, tem um bando de gente, a Olinda, oi queridos, todo mundo me assistindo aí, muito obrigada. Eu vou estar em Timbó quinta, sexta, sábado e domingo, num treinamento de Eneagrama e as novas constelações. Tudo que a gente fala sobre emoção e emoção primária é muito curador, mas tem que estar acessando a emoção primária, tá? Se não for emoção primária, vai ter, catarse inútil, é catarse de se jogar no chão e não acontece nada e não tem nenhuma cura. A partir do acesso da emoção primária e nas novas constelações, um ponto mais profundo do que as emoções primárias, você tem processo de cura nesses dois pontos. E eu vou explicar, obviamente, no workshop, o Eneagrama e as novas constelações, e nós vamos experienciar isso, e nós vamos buscar a cura das nossas emoções, que vai trazer a cura das nossas relações, porque tudo que eu sinto eu projeto no outro, vai trazer a cura do corpo físico e a cura lá da nossa ancestralidade, que também teve muito na raiva, que também sentiu muito medo e que também tem muita tristeza. Eu digo que nós vamos lá plantar uma florzinha, né, uma mudinha de amor nesses campos mórficos. Que bom que nós estamos num momento de muita transição e cada vez mais o nosso trabalho vai reverberar tanto para gerações futuras quanto para gerações passadas. A gente liberta gerações passadas e também liberta gerações futuras para que eles consigam nascer com um nível de consciência cada vez maior. Trabalhar com o Eneagrama e trabalhar com as novas constelações é algo muito sério, de muita responsabilidade, precisa estudo, precisa formação. Ninguém sabe o que é o Eneagrama, ninguém tem o direito de dizer o que é o Eneagrama com certeza, porque o Eneagrama vem do divino e nós somos pequenos e não sabemos nada diante do divino. Estou indo para Timbó, indo lá para o sul, e vai ser lindo e vai ser muito curador. Quem quiser receber as minhas mensagens e meditações semanais, manda o WhatsApp para o 11 99122 5140. 11 99122 5140. Um beijo para todos vocês e até quarta que vem às 9h30. Obrigada, pessoal do Face. Beijo.